Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando as nossas joias espirituais da semana 14 a 20 de abril, que está no livro de Provérbios, o capítulo 9. Vamos selecionar alguns versículos e tenho certeza que vai ser uma bênção para nós. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando as nossas joias espirituais da semana 14 a 20 de abril, que está no livro de Provérbios, o capítulo 9. Mas antes de iniciarmos, gostaria de incentivar todos, mais uma vez, a se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Ative o sino para que você possa receber as notificações. Deixe o seu like, isso é muito importante, para que assim possamos chegar mais longe. E caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um Valeu Demais. Muito bem, então pegue a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos juntos agora fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 17, que diz assim: As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Então a pergunta à base desse texto é: o que são águas roubadas e por que elas são doces? Então, eu vou resumir da seguinte forma. A Bíblia compara o prazer sexual a refrescante águas. Então, águas roubadas pode representar relações imorais em secreto e se torna doce quando a pessoa esconde e tenta se safar de tais atos. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns textos e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 1, que diz assim: A verdadeira sabedoria construiu a sua casa, talhou as suas 7 colunas. Então nós, como seres humanos imperfeitos, precisamos muito da sabedoria de Jeová, para que possamos servir a Ele da maneira que Ele deseja, bem como adorar da forma correta. Então, precisamos deixar que a sabedoria faça morada, construa as suas colunas em nossa casa, nosso corpo espiritual, para que sempre possamos estar alegrando o coração de Jeová. Notem que aí eu coloquei uma curiosidade muito interessante, é que o número 7, ele representa plenitude, completo, sagrado. O próximo texto selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 4, que diz assim: Todos os inexperientes venham para cá, ela diz aos que não têm bom senso. A falta de sabedoria pode nos causar dores profundas, principalmente quando cometemos um pecado. O versículo cita esses como sendo os inexperientes ou falta de sabedoria. Sendo assim, nos resta somente buscar tal sabedoria, para que não venhamos ser insensatos e caiamos assim como os inexperientes. Agora o capítulo 9, versículo 6. Deixam para trás a sua inexperiência e vocês viverão. Sigam em frente no caminho da entendimento ou do entendimento. A palavra de Deus nos convida a um caminhar com a sabedoria, pois quando o adquirimos, deixamos de modo gradativo a inexperiência. E quando isso acontece, demonstramos em ações como desejamos viver. Então, meus queridos irmãos e amigos, continuemos ou continue andando no caminho do entendimento e siga em frente. Versículo 7 e o versículo 8. Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Esse versículo nos ajuda a entender como podemos colocar em prática as orientações dadas pelo escravo, de não dar continuidade
estudos que não irá surtir efeito. Pois, conforme mostrou o texto, precisamos direcionar nossos esforços para quem quer ouvir, dar atenção e querer agir mediante as orientações de Cristo. Esses serão chamados de sábios e Jeová os amará. Versículo 10. O temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Assim como amamos e respeitamos os nossos pais e fazemos de tudo para não desagradá-lo, não por medo, mas por amor, assim também deve se dar com o nosso Pai Jeová. Precisamos da sua sabedoria para que possamos tomar decisões que agradem seu coração. E a partir do entendimento que formos adquirindo, conseguiremos agradar o seu coração. Versículo 12. Se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas se você for zombador, só você sofrerá as consequências. As pessoas que adquirem sabedoria conseguem resolver as adversidades da vida que aparecem com mais facilidade. Já aqueles que não buscam a sabedoria, mas que só vivem a própria vida sem se importar com as consequências, acabam colhendo os resultados ruins de suas escolhas. Sendo assim, precisamos urgentemente ser sábios, lendo a palavra de Deus, pois isso será para nosso bem. Versículo 18. Mas eles não sabem que os impotentes na morte estão ali, e os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. A ilusão que o mundo coloca como sendo joias aos nossos olhos humanos leva todos aqueles que vão em sua direção às profundezas da sepultura, ou seja, os leva na maioria das vezes à morte literal e algumas vezes à morte espiritual. Sabendo dessa realidade, nós precisamos ficar atentos à voz que ouvimos e que caminho estamos seguindo, para que nunca venhamos ser deixados a ser conduzidos como touros ao abate, mas estar sempre espertos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza nossas joias espirituais. Espero de coração que esses versículos possam ajudar em sua preparação e que assim você possa dar bons comentários, louvar Jeová, fortalecer a fé de seus irmãos e ter uma excelente reunião. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.